Boa tarde a todos. Sou uma mulher branca, cabelo castanho curto, uso óculos pretos, estou com uma camisa colorida com animais e aqui atrás de mim tem uma biblioteca e uma plantinha. Eu solicito que, por favor, seja colocado o slide. Então, aproveito, para cumprimentar a Elisângela e Janaína, as nossas moderadoras de hoje, e também para saudar aqui os nossos colegas painelistas, porque eu me sinto muito honrada de tê-los como parceiros nesse painel, e achei admirável, todos os trabalhos que foram selecionados. Então, para mim é uma grande honra. Então, vou falar um pouquinho sobre mim e depois um pouquinho sobre a nossa faculdade. Então, eu sou professora na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a minha formação de base, é uma formação em biblioteconomia e documentação. Sou bibliotecária formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Também fiz o meu mestrado na Escola de Comunicações e Artes da USP, em comunicação. Tenho o meu doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e o meu pós-doutorado em Medicina, pela Universidade McGill, no Canadá. Então, eu posso dizer aqui que a minha dedicação ao longo da minha carreira, sobretudo nas últimas 2 décadas, tem sido voltada para a informação no contexto da saúde. Então, eu atuo basicamente na nossa faculdade, nesse campo de informação em saúde. E esse projeto, chamado Biblioteca Viva, ele é um projeto de biblioteca viva mesmo, Ele ocorre dentro do nosso Hospital das Clínicas, HC Criança. O HC Criança, eu preciso contextualizar para vocês, que é uma unidade de saúde de alta complexidade, onde nós atendemos crianças que nasceram com alguma questão de saúde importante, alguma doença congênita. Muitos dos nossos pacientes, eles têm doenças bastante complexas e crônicas, como câncer, paralisia cerebral e outras questões muito difíceis de serem tratadas, Então, esse projeto Biblioteca Viva, ele ocorre num contexto de uma unidade de saúde, que recebe crianças que possuem doenças crônicas e doenças com alta complexidade. E é uma situação em que esses pacientes, muitas vezes eles nascem no hospital e durante a sua vida, até os 18, 20 anos, eles seguem em atendimento dentro do hospital. Muitas dessas crianças também, e adolescentes, alguns têm atendimento ambulatorial, que seria ir a uma consulta e voltar para sua casa, e alguns desses pacientes, eles ficam internados, e eles podem ficar internados por longos períodos, semanas, meses e até mesmo ano, Então, dentro da nossa unidade de saúde, com foco na saúde da criança e do adolescente, há inclusive uma sala de aula para que esses alunos que ficam internados, eles sejam atendidos. Então, é nesse contexto que ocorre esse projeto Biblioteca Viva. Antes de passar o slide, eu quero comentar que, diferente do projeto anterior, o nosso projeto ele não trabalha diretamente com as crianças tocando nos livros, porque o nosso contexto, ele é um contexto de saúde, e o próprio livro, ele pode propagar, bactérias, vírus, de uma criança para outra, Então, nós temos todo um processo em que os nossos contadores de história levam as histórias decoradas para apresentá-las às crianças. Próximo slide, por favor. Então, aqui é um exemplo da nossa equipe. A nossa equipe é composta por alunos de graduação. Esses alunos de graduação, eles são alunos voluntários e alunos bolsistas, Atualmente, nós estamos com uma equipe aqui de 4 alunos de terapia ocupacional e 1 aluno de medicina, mas essa equipe, ela muda anualmente, Alguns alunos se formam, vão embora, outros vêm. E, anualmente, também, nós selecionamos os bolsistas e voluntários.
Estes bolsistas e voluntários, eles passam por todo um treinamento em como contar a história para a criança, um treinamento em como se comportar no ambiente, na unidade de saúde, né? Porque existe todo um rigor nesse processo de contação de histórias, como lavagem das mãos antes e depois de entrar no quarto com o paciente, não tocar no paciente, uma série de questões de saúde que precisam ser consideradas. Então, esses alunos que participam do projeto, eles têm todo um treinamento. Próximo slide, por favor. Então, basicamente, né, o surgimento desse projeto é para dar uma certa alegria para os nossos pacientes, né, porque o ambiente hospitalar e a unidade de saúde muitas vezes é vista como um ambiente de sofrimento. E esses pacientes ali estão desanimados, muitas vezes gastando tempo olhando para o nada, para o vazio, né? Então, esse é um contexto comum. E o nosso projeto tem por objetivo combater esse desânimo, esse tédio, dando à criança, ao adolescente, ao familiar que está acompanhando essas crianças e adolescentes no hospital, uma nova perspectiva de unidade de saúde. Próximo slide, por favor. Então, nosso objetivo é aproveitar o tempo ocioso, né, da criança, do adolescente, do familiar, o bem-estar, a resiliência dos pacientes pediátricos, e esses pacientes eles vão até 18 anos ou um pouquinho mais, né? Então, a nossa preocupação é esta, dar uma nova perspectiva para aquele paciente que está ali na unidade de saúde. Próximo. Acho que um ponto muito importante, assim, um ponto chave do nosso projeto é a questão da metodologia de seleção de histórias. As nossas histórias são focadas, então, para essas crianças que estão enfrentando adversidades no contexto hospitalar, né? Então, o nosso foco são histórias de resiliência, buscamos as histórias de diversidade cultural, de diversidade religiosa, corporal, focamos em histórias que priorizem a amizade e a igualdade de gênero, né, e de raça também. E, por outro lado, nós temos uma seleção de histórias que não fazem parte do nosso projeto, né, que são histórias que têm algum cunho sexista, racista, histórias de violência, né? Às vezes uma história muito inocente, né, mas o personagem um bate no outro, um xinga o outro. Então, somos bastante preocupados com qual conteúdo levar para essas crianças no contexto hospitalar, né? Muitas vezes a história fala de um doce, ou de um bolo, ou de um sorvete, e aí também nós não podemos levar essa história para a criança, visto que as crianças que estão internadas, elas muitas vezes têm restrição alimentar, né? Então nós não podemos deixar que a história gere sentimentos negativos nessas crianças. Próximo. Então, basicamente, o nosso método, né, nós contamos história de forma individual, preferencialmente, né? Então, para cada criança, nós temos um menu de histórias e a criança, ela escolhe qual história ela quer ouvir, né? Então, cada um dos nossos contadores tem um leque de 10 histórias que eles ensaiaram e que eles sabem contar, e a criança vai selecionar que história que ela quer ouvir. Se ela quiser ouvir uma história, 2 histórias, 3 histórias, ela pode ouvir. E aqui são exemplos, né? Aqui os nossos contadores com um paciente, e aqui um grupinho, né? Um grupinho bem restrito, onde tem 2 contadores de história e 3 pacientes. Existe essa restrição porque as crianças que estão no contexto hospitalar, elas estão em movimento, né? Elas estão dentro do hospital para receber um atendimento médico. Então, a gente não pode empatar essa criança, né? Então, ela escuta a história e vai para a consulta, ou ela foi para a consulta e volta para ouvir a história. Então, é um movimento constante. Próximo slide.
Nós disponibilizamos muitas histórias também no canal do YouTube, né, para que a criança que volta para casa, ela possa continuar ouvindo as nossas histórias que ela ouviu dentro do hospital, ela pode continuar ouvindo essas histórias na casa dela. Próximo. Em relação ao YouTube, nós também treinamos, né, contadores de histórias de todo o Brasil para contar histórias de suas regiões, histórias que tragam os sotaques de diferentes lugares do Brasil, diferentes histórias. E nós disponibilizamos também essas histórias dos voluntários que fazem parte do projeto no contexto do YouTube. Próximo. Buscamos divulgar também nossas histórias no Instagram, né? Postando sempre alguma mensagem de que há uma nova história no canal. Basicamente, todo dia tem uma nova história no nosso canal, né? Existe uma gravação de mais ou menos de 8 a 10 histórias novas por semana, e essas histórias ficam programadas e com acesso livre para todos. Próximo, por favor. Então, basicamente, né, o nosso cenário é bem simples, o nosso fundo é um fundo simples, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, tem uma parede branca para gravar história. Próximo, por favor. Eventualmente, em algumas datas comemorativas, nós usamos maquiagem, né? Mas isso não é todo dia, apenas em algumas datas mais comemorativas. Próxima, por favor. No que se refere ao treinamento dos bolsistas e voluntários, né, nós fazemos todo o treinamento, tanto para a contação de história presencial, como para a contação da história online, né, na parte de gravação de vídeo, de introdução, de voz, de filmagem, a contação de história por meio de tecnologias. Próximo, por favor. Aqui são exemplos de voluntários que fizeram o nosso treinamento e as histórias estão disponibilizadas no nosso canal. Próximo. Resultados, né? O nosso resultado é um resultado tímido, né? Porque as histórias são contadas individualmente. Então, atendemos até o momento, né, nesses anos de projeto, 2.540 crianças presencialmente, significa que 2 bolsistas estavam com cada uma dessas crianças nesses momentos, e pelo canal do YouTube temos aí um acesso de 8.000 participantes, né? A nossa persistência nesse projeto é, sobretudo, porque a criança que tem acesso a livro, a leitura, a novas palavras ali no contexto hospitalar, ela vai também estar melhorando a sua condição de saúde, né? Os estudos indicam que a criança que tem acesso à leitura, a criança que conhece novas palavras, ela terá um sucesso maior ao longo de sua vida, inclusive um sucesso maior em relação à sua saúde, ao cuidar de si mesma. Próximo, por favor. Aqui é um exemplo de uma criança que também contando uma história, né? Seguindo a nossa metodologia de contação de histórias. Então, as crianças estão bem atentas no sentido de que elas também podem contar história para nós. Próxima, por favor. Então, este é o projeto, né, Biblioteca Viva, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Recebemos as bolsas para os alunos de graduação via Universidade de São Paulo, e esse projeto, então, acontece na Faculdade de Medicina e, sobretudo, com o apoio do Departamento de Medicina Social. Eu agradeço a oportunidade e fico disponível para perguntas.